Boa tarde, alunos. Professor Roberto com vocês. Estudo Online 2. E nesse estudo online, nós vamos iniciar a construção de programas na linguagem Java. Para isso, a gente precisa entender como que os programas são construídos. E normalmente a gente tem 3 passos para fazer isso. A gente precisa definir o que a gente quer, o que a gente precisa para chegar onde a gente quer e como que a gente vai chegar nesse resultado. Então, o que a gente quer nada mais é do que a saída do nosso programa. Então, ele é o resultado final e esperado. E o que a gente precisa para isso são as entradas, ou seja, os dados de entrada que vão ser utilizados para conseguir chegar no nosso objetivo final, que é a saída do programa. E como chegar a esse resultado é o que a gente chama de processamento. Quais operações, quais conjuntos de passos serão feitos com os dados de entrada para que a gente consiga chegar à nossa saída através desses dados de entrada. E existe um passo a passo para a gente construir isso. O primeiro deles é identificar o problema, o objetivo do nosso problema. Então vocês vão ler atentamente o problema, o enunciado de um problema e garantir que vocês entendam. Grande parte dos problemas da disciplina de algoritmo não está relacionado de fato a algoritmos, mas está relacionado à dificuldade que o aluno tem de conseguir interpretar o texto e entender o que esse enunciado está pedindo. Então eu peço para que vocês façam essa leitura de forma pragmática. Leiam frases a frases, garantam que você está entendendo o que o problema está pedindo antes de você iniciar a construção do seu algoritmo, do seu software. Vocês vão ter que identificar quais os resultados que esse enunciado está pedindo, está exigindo. Eles devem ser a solução final, a saída de dados. Então, identificar quais os resultados para que seu programa deve trazer para que você resolva o problema. Identificar quais são os dados fornecidos, né, na entrada, no enunciado do algoritmo, entender quais são os dados que foram dados no enunciado, quais são os dados que estão ali para vocês poderem trabalhar. E, para finalizar, né, você deve determinar o que deve ser feito para transformar essas entradas nas saídas desejadas, que é a parte de processamento que a gente falou. Existem diversos passos para chegar lá e normalmente não são iguais para qualquer aluno, né? Dependendo do aluno, você vai ter soluções diferentes para chegar no resultado final, para chegar na solução do problema, mas você tem que identificar quais passos você deve executar para chegar no problema final. Aqui a gente tem um exemplo, né, de um problema que exige que a gente some dois números. Como eu estou falando que a gente vai somar dois números e não somar o número 2 com o número 2, por exemplo, a gente tem que ter variáveis para esses números. Então eu estou falando aqui que o número 1 vai ser x, o número 2 vai ser y, né? Então a gente tem duas entradas, a primeira sendo x e a segunda sendo y. Em seguida a gente vai somar os valores x e y e por fim a gente vai exibir esse resultado na tela. A entrada desse algoritmo, a entrada desse programa vão ser os números x e y. Por mais que esses números não sejam fornecidos, você vai ter que perguntar para o usuário, né? Forneça um número e garantir que um número de entrada seja o número x e outro número de entrada seja o número y. Em seguida, a parte de processamento, que é bem simples, né? Você vai fazer uma soma desses valores. E para finalizar, a saída é o resultado dessa soma. E aí a gente pode fazer com que essa saída seja exibida na tela. Um dos conceitos importantes nessa etapa inicial é o conceito de variáveis na programação. A variável ela é como se fosse uma etiqueta que identifica um espaço na memória. E aí você tem espaços de memória que vão guardar valores, esses valores podem ser valores numéricos, né, valores textuais, e você tem essa etiqueta que vai apontar para aquele valor. A variável ela vai armazenar temporariamente o valor, ele pode ser alterado durante a execução do programa. E quando a gente muda o valor de uma variável, o antigo é descartado e substituído. Aqui do lado vocês têm uma figura, certo? Você tem uma variável que se chama nome e ela tem o valor Lucas. Em seguida você tem uma variável que se chama idade e o valor dessa variável é 25.
terceiro, você tem uma variável que se chama salário com o valor 3.200. Esses valores dessas variáveis podem ser alterados durante a execução de um programa, certo? E quando você acessar o salário, vamos ter um exemplo, né? O funcionário Lucas, de idade 25, vai ter um aumento de 50%. E aí a variável salário do funcionário Lucas vai receber um novo valor. E aí esse valor vai ser o valor atual mais 50%, então essa variável vai mudar de valor. No caso aqui vai dar 4.800, o salário final, ele tendo 50% de aumento. Bom, atribuições é uma forma que a gente utiliza essa palavra na programação, e essa palavra vocês vão precisar compreender como funciona. Quando você usa o sinal de igual no Java, você não está dizendo que idade é igual ao valor 20. O que a gente está dizendo, né, é que idade está recebendo o valor de 20 naquele momento. Ou seja, nesse momento, certo? Essa variável idade está recebendo esse valor, né? A variável salário, nesse momento, está recebendo esse valor, 3.500,75. A variável nome, né, nesse momento, está recebendo o valor textual, João. Esses tipos primitivos de dados aqui, vocês vão ter materiais explicando de forma bem completa, de forma bem metódica, os valores de inteiros, de valores de ponto flutuante, double, de valor de string. Então tudo isso vocês vão encontrar no material de vocês e vocês vão entender como que funciona, né, para você usar esse tipo de variável. Uma das coisas que eu gosto de falar aqui é que você precisa ter sempre uma técnica de interpretação dos enunciados. Essa primeira etapa, essa é uma das maiores dificuldades dos alunos. Então vamos ter um exemplo aqui de um problema, calcular a média aritmética de 3 notas. O primeiro, você vai identificar quais são as saídas, certo? Então a saída aqui, certo, é o valor de média, né, que é um valor numérico. Então você vai precisar de uma variável, certo, numérica, e aí você vai ter que definir se ela é inteiro ou se ela é de ponto flutuante, o double ou float. No caso, como a gente está falando de notas, e essas notas podem ter valores, né, quebrados, 9.3, 4.5, então esse valor não pode ser inteiro. Então tudo isso você tem que conseguir definir na leitura do enunciado. Então essa é a nossa saída de dados, um valor final, certo, do tipo não inteiro, do tipo ponto flutuante. Os insumos, as entradas dos dados. Se a gente tem, né, que calcular a média aritmética de 3 notas, a gente precisa ter como entrada essas 3 notas. Então a gente tem 3 variáveis aqui recebendo essas notas. E em seguida a gente vai fazer o processamento, certo? Então a gente define qual vai ser o processamento, que é calcular a média do aluno. Para isso a gente vai precisar somar essas 3 notas, certo? E depois colocar esses valores somados em uma variável. Em seguida, a gente vai pegar essa variável com esse valor da soma de notas e dividir pelo valor 3. Isso vai chegar na nossa média, no nosso objetivo. Nessa primeira etapa, né, nessa missão, a gente vai ter como objetivo praticar diversos exercícios de algoritmos sequenciais, né, de programas sequenciais em Java, entender o conceito de variáveis, compreender conceitos de processamento, entrada e saída e construir programas básicos em Java. Nessa primeira etapa, eu peço que vocês pratiquem bastante, consigam não fazer bem esses exercícios, repitam os exercícios várias vezes, não deixem de praticar, participar do fórum, tirar suas dúvidas, baixar a lista de exercício. Não deixem de praticar. É essencial que vocês pratiquem bastante durante essa etapa, que ela vai servir de base para que vocês consigam progredir no curso.